Irmão Gessé, ele com sua maestria, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, Fala assim, alguém disse para mim que não precisa ir à igreja mais. Eu fico lendo a Bíblia em casa. Não, isso mostra que ele não lê nada de Bíblia. Vou mostrar por quê. Quem fala assim, não precisa ir para a igreja não, eu leio a Bíblia em casa. Não, a Bíblia está fechada. Ele não lê a Bíblia. Porque se ele lê, ele vai procurar algum lugar onde se prega a doutrina correta. Ele vai procurar algum lugar onde tem pessoas imperfeitas, para ele mostrar as virtudes do Cordeiro nele. Ele vai procurar algum lugar para ele estar entre seres humanos. Mas espera um pouco, que eu estava ali dentro e pensei assim, sem dúvida, eu já pensei assim também. Não precisa, eu sou a igreja. Eu sou a igreja? Um dedo pode dizer que é corpo? O olho pode dizer que é corpo? Não. Ele pode dizer assim, eu faço parte. Sou membro de um corpo. Então uma pessoa não pode dizer que é igreja. Ele pode dizer, eu faço parte da igreja. O que é igreja? Não a assembleia em si, não o ajuntamento em si, mas o que é igreja? O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem forma o corpo? Membros. Quem são membros? Pessoas. Um só é como se arranca o dedo e fala assim, vou ficar sozinho em casa. O fato de não ir à igreja, simplesmente desconsiderar a igreja. Então aqueles que participam, conforme nós tivemos, irmão Eliezer, pessoas à distância participando, eles estão em comunhão com vocês aqui. E vocês estão em comunhão com eles lá. Lá eles cantam, lá eles oram, lá eles glorificam a Deus, Ir à igreja, deixar de ir à igreja. Vou ficar em casa. Tem pessoas que não têm condição de ir à igreja hoje, participam à distância, mas fazem daquele momento lá no lar uma igreja. Porque quando o termo igreja, ele pode ser considerado o lugar em que nos ajuntamos, bem como o corpo de Cristo. A igreja, em muitas partes da Bíblia, é o corpo de Cristo, a igreja. Quem que é este corpo? É aquele grupo de pessoas que estão espalhados por esta terra, que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que reconheceram o plano de salvação através da cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus, a meu favor, a seu favor. Então estas pessoas que morrem em Cristo, estão aguardando por uma ressurreição, estas pessoas fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. Mas às vezes nós citamos igreja como sendo o local de ajuntamento, o templo. Então muitos estão em casa, não podem vir. Deus nos deu esta oportunidade de termos uma maneira de transmitir aquilo que estamos falando aqui, está sendo falado para muitos outros, através de uma rede, através de uma internet, através de um sistema. Eu perguntaria para vocês, o que nós vamos fazer na igreja? Você vem na igreja, tem alguns motivos de vir, e estes que estão à distância, que fazem do seu lar, da sua sala, seja onde quer que esteja, que também faz este corpo, com parte deste corpo, aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Mas é um membro aqui, um membro ali, membros aqui. Agora, quando eu desconsidero este ajuntamento, eu demonstro que eu preciso ler mais a Bíblia. Talvez se estiver lendo mesmo a Bíblia em casa, vai chegar um ponto, principalmente nos Atos dos Apóstolos, que talvez a luz desça. Mas eu gostaria de não deixar somente nas nossas palavras, mas entender que quando Jesus disse que somos sal, significa que as propriedades do sal, quando elas se perdem,
ele se torna insípido, ele se torna sem sabor. E quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que, muito além de termos que causar sede no Evangelho, sede do Evangelho nas pessoas, nós temos que também fazer algo para propagar este Evangelho. O sal, quando Jesus está dizendo ali do sal, quando ele está dizendo ali, vós sois a luz do mundo. Uma luz não é ligada simplesmente num lugar para ninguém estar ali. A luz é ligada em lugares que as pessoas precisam ver. Então se você, se eu, se nós somos sal da terra, a luz do mundo, é para demonstrar através de nós o Evangelho. Como que muita gente demonstra o Evangelho? Como que muita gente demonstra o sal que é, a luz que é? Muitas vezes no ajuntamento, no companheirismo, na congregação. A igreja é lugar de pessoas perfeitas, todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma personalidade, todo mundo tem os mesmos traços de personalidade, todo mundo tem a mesma natureza, todo mundo é calminho? Não. Todo mundo é nervoso? Não. Todo mundo é meio termo? Todo mundo é igual na igreja? Aí a gente já está falando de igreja, local de reunião. Por que então que é importante? Porque na igreja nós vamos aprender a respeitar aquela natureza que não bate com a minha. Na igreja eu vou aprender a amar aquele que muita gente acha que não merece ser amado. Na igreja eu vou aprender a conviver. Na igreja eu vou entender que as pessoas que Deus chama, eu gostaria que na igreja todo mundo fosse santo, puro, imaculado. Não existe essa igreja, gente. Existe igreja onde se necessita de pessoas que reconheçam o seu pecado, se arrependam do seu pecado, alcance misericórdia no seu arrependimento, alcance graça aos olhos de Cristo e passe então a partir de ali viver uma vida mais consagrada e ser realmente um sal. Sal, eles dizem assim, sal não perde, sem dúvida, não perde, mas pode-se deixar o sal aberto. Olha, se o sal ficar aberto, sujeito ao contato ali com umidade, com coisas mais, as propriedades minerais dele vai ser todas perdidas, ele vai continuar sendo sal, só que sem aquelas propriedades, o que Jesus chama de insípido. Uma pessoa que acha que somente ficar em casa é um sal aberto, ele vai perdendo suas propriedades, ele não vai conseguir demonstrar amor pelas pessoas que merecem ser amadas. Amar alguém que só faz o bem, amar alguém que todo mundo, parece que é um amor comum, todo mundo ama aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa. Agora, amar aqueles que muitos acham que não merecem ser amados, amar aquele que está passando por provas, lutas e aflições, esfriou na fé, não tem que vir na igreja mais. Que igreja é essa? Igreja é para quem está frio na fé. Igreja é para quem está doente. Igreja é para quem está curado. Para quê? Para aquele que está doente ver aquele que está curado e falar, rapaz, você estava doente aquele dia, mas eu fui curado. Se você que foi doente um dia e está curado hoje, fica em casa, você é um sal insípido, não tem sabor para as pessoas. Volto a dizer, você que assiste, você manda lá o seu nome, você está sendo citado aqui, você está como se estivesse aqui, você está em companheirismo. Hebreus capítulo 10, verso 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros. Gente, considerar as pessoas, é assim, quando ela está passando por uma prova, por uma luta, você ouve, você considera aquele problema, mesmo que você seja uma pessoa sofrida,
Já sofri tanto, já passei por tantas provas, tantas lutas. Aí vem um jovem ali para contar a experiência de sofrimento dele. Tá certo, a experiência dele vai ser pequena em relação à sua, mas considerar é isso. Você para ouvir e fala assim: compartilho contigo tua dor. Quando eu fui jovem passei por isso. Você vai vencer. Continue, prossiga. Eu sei o que é. Não é assim: ai, que bobo. Olha o que ele fala que é sofrimento. Isso é desconsiderar. Isso não é fazer parte. Isso não é o que Paulo está dizendo aos hebreus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Para quê? Considerar para nos estimular um ao outro. É quando um vê o outro ali praticando obras de caridade. Caridade vai muito além do amor. Caridade é aquele amor que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Aquela é a caridade. Caridade é aquela que a gente pensava que era uma pedra de coroa, que um dia ela desceria. Mas só que Pedro diz que não, que a caridade, que é o amor de Deus, deve ser acrescentado ao amor fraternal hoje. Não é esperar um dia, não. E o que Paulo está dizendo? Para nos estimular. Como que se estimula? Palavras podem estimular, mas comportamentos falam mais do que 1000 palavras, né? Diz o ditado. Você observa aí o papel da igreja, o papel do ajuntamento, o papel de se reunir. Eu vou colocar a minha fé em teste, em prova. Eu vou colocar o mandamento de Deus em prova, que é amar ao próximo como a si mesmo. Tá certo, eu faço isso aí no mundo, eu faço isso na escola, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando, o verso 25, você quer ver na sua Bíblia? Não deixando a nossa congregação. Então quando alguém fala assim: eu vou ficar em casa lendo a Bíblia, não está lendo ainda alguns pontos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, eu vou colocar com minhas palavras, que dizem ler a Bíblia.